Há exatamente 5 anos, a Organização Mundial da Saúde decretava a pandemia de Covid-19. Era 11 de março de 2020. No segundo episódio da série especial Como a Covid Mudou o Mundo, a correspondente Mariana Janjacama mostra os esforços globais que levaram ao desenvolvimento de vacinas em tempo recorde e como essa corrida gerou avanços no tratamento de outras doenças. Situação das principais vacinas neste momento contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde validou o uso emergencial da vacina da farmacêutica Pfizer contra a Covid-19. O primeiro teste da vacina Coronavac, feita em parceria com o Instituto Butantan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o teste em humanos. Na sua tela, aquela lista dos 46 países que já estão vacinando a população contra a Covid-19. E o governo federal publicou a portaria que simplifica a importação de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Uma imagem que entra para a história do Brasil. A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19. O Brasil bateu hoje a marca de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus aplicadas na população. Quando a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia global, cientistas do mundo todo deram largada àquela que seria uma das maiores provas de velocidade da história moderna. Até então, o desenvolvimento de vacinas costumava demorar anos, às vezes décadas. Mas aquela era uma luta contra o vírus e contra o tempo. Era preciso encontrar a fórmula que poderia salvar milhões de vidas ao redor do globo, e em tempo recorde. Governos despejaram milhões para financiar o desenvolvimento das vacinas. Nos Estados Unidos, mais de 18 bilhões de dólares em recursos públicos foram investidos nas 6 principais candidatas. Já a União Europeia estabeleceu a meta de 1 bilhão de euros dedicados às pesquisas que poderiam levar ao imunizante. As farmacêuticas saíram em busca de voluntários para os testes. Milhões de pessoas participaram. Essa infectologista brasileira coordenou os testes da vacina britânica de Oxford, a AstraZeneca, e relembra os esforços. Foi um processo rápido? Foi por quê? Porque o mundo parou em um projeto, que foi Covid. Então, todas as pessoas trabalhavam, basicamente, focando em tudo que estava relacionado à Covid. As agências regulatórias também agiram em velocidade máxima para aprovar e registrar as vacinas. A gente aprendeu que o desenvolvimento de um produto que leva de 5 a 10 anos, que é o desenvolvimento de um produto tradicional, pode ser desafiado e pode trazer produtos de qualidade à população. Os países apostaram em diferentes fórmulas. Os chineses investiram na técnica do vírus inativado para desenvolver a Coronavac, uma tecnologia muito conhecida e que já vinha sendo estudada para tratar vírus da família SARS. Já os russos desenvolveram a Sputnik, a primeira vacina a ser registrada no mundo. O imunizante usa um vírus vivo e inofensivo como vetor para ensinar o corpo humano a reproduzir as proteínas do coronavírus. Em meio a diferentes pesquisas, a primeira dose de vacina aplicada no mundo foi a da farmacêutica americana Pfizer. Em 8 de dezembro de 2020, Margaret Keenan, uma idosa britânica de 90 anos, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra o coronavírus. Nos Estados Unidos, a vacinação da população começou menos de uma semana depois. Nascida na Jamaica e naturalizada cidadã americana, a enfermeira Sandra Lindsay fez história e se tornou a primeira pessoa no país a ser imunizada contra a Covid-19. I was there to get vaccinated to protect myself and my family and my community, and also to instill public confidence in the safety of the vaccine. A
vacina da Pfizer, que foi aplicada nessas duas mulheres, foi desenvolvida com a tecnologia pioneira de RNA mensageiro. RNA significa ácido ribonucleico. Na prática, é o que dá as instruções para que o corpo produza proteínas. As vacinas com RNA mensageiro, então, ensinam as células a produzirem proteínas da superfície do vírus que causa a Covid-19. É a partir daí que o corpo aprende a detectar o vírus e produzir anticorpos. Diferentemente de outras vacinas, então, as feitas com RNA mensageiro não usam pedaços dos vírus para gerar imunidade. O novo método foi um avanço enorme, e não só para a luta contra o coronavírus. A tecnologia trouxe esperança de tratamento e prevenção para outras doenças. Aqui, nesse laboratório da Universidade Johns Hopkins, cientistas estão aprimorando o uso do RNA contra o Covid e também contra o câncer. So what we learned from the development of mRNA vaccines is that they're safe and they're very efficacious, is that these same technologies can be applied to other diseases too, where programming the immune system is important. And one of these diseases is cancer. And really, almost all types of cancer can be potentially addressed this way by training the immune system to then recognize and fight the cancer more efficiently. Se a pesquisa der certo, as vacinas de RNA contra a Covid podem se tornar mais fortes e eficazes. Esses estudos também abrem o caminho para que outros imunizantes sejam aprovados e milhares de vidas sejam protegidas. Em paralelo com a corrida das vacinas, acontecia outra pela busca por uma cura para a Covid. Um remédio que pudesse combater o vírus. Nos Estados Unidos, depois de uma série de testes, um grupo de cientistas descobriu que o Remdesivir, um antiviral criado para tratar a hepatite C, era eficaz contra a Covid-19. Nesses últimos 5 anos, a gente tem feito vários outros estudos tentando entender se essas cepas novas do vírus ainda são suscetíveis ao Remdesivir. E até hoje, inclusive as cepas vigentes nesse momento, todas elas continuam suscetíveis ao Remdesivir e essa continua o único medicamento endovenoso aprovado aqui pelo FDA nos Estados Unidos que realmente tem efetividade comprovada contra o SARS-CoV-2. Mas tanto as vacinas quanto o remédio precisam de pesquisa e investimento contínuo para serem desenvolvidos. Para isso, a Organização Mundial da Saúde ressalta a necessidade de financiamento. So a lot of the investments that have been made across all of the elements of prevention, control, response, a lot of those efforts right now are being dismantled because there isn't the same level of financing that we had during the crisis. Além dos recursos financeiros, as vacinas ainda precisam de um alto índice de cobertura para funcionar como proteção coletiva. Uma pesquisa do Ministério da Saúde do Brasil entrevistou pessoas que escolheram não tomar a vacina contra a Covid. Mais de 60% dos entrevistados não acreditam que a vacina funciona, ou então acham que o imunizante pode fazer mal à saúde. 0,5% não acredita no coronavírus. 2,5% acham que não precisam se vacinar porque já foram infectados. Outros cerca de 30% têm alguma restrição médica ou relataram outro motivo. Hoje nós temos índices de vacinação que mal conseguem chegar a 70%, 75%, enquanto o esperado seria números acima de 90% para que haja, de fato, a proteção das pessoas. Entre os especialistas, o planejamento parece ser a única saída para novos desafios. A gente espera que isso não aconteça novamente, mas enfim, estima-se que outras pandemias virão. O fato não é se, é quando. A pergunta não é se, é quando. Mas nós temos que estar melhor preparados. Nos últimos 5 anos, a corrida das vacinas e as marcas da pandemia parecem cada vez mais distantes, mas continuam presentes na memória. A luta contra o coronavírus é parte da bagagem que a humanidade carrega, como o colar de pérolas da Sandra, o mesmo que ela usou quando recebeu a primeira dose. And what it represents for me is endurance, resilience, hope, new beginnings. And that's what I was feeling that day. That, regardless of what we went through,
during the pandemic and we're still going through, that, you know, the human spirit is strong and we would come through all this adversity shiny and pure and with hope, much like this pearl.